bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, mais uma vez falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente traz uma nova temática, então, para levar informação a você que nos acompanha fielmente aqui na programação da SIC. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, tá certo? Vamos lá então ao programa de hoje, porque olha só, a busca por um estilo de vida saudável, muitas pessoas elas enfrentam desafios ao tentar iniciar um planejamento alimentar, certo? Aquele que é consistente, que vai funcionar. Mas introduzir o hábito de planejar detalhadamente as refeições na rotina, se organizar, pode proporcionar diversas vantagens, como a economia de dinheiro, a otimização do tempo, o auxílio no controle de peso, a contribuição para uma alimentação mais nutricionalmente equilibrada e a redução também do estresse, evitando as decisões de última hora, né? A gente sabe que se organizar ajuda em tudo, inclusive na hora de comer ou de realizar a preparação de um alimento. Então, pensando nisso, nós convidamos uma especialista, a Bruna Londono, que é especialista em refeições práticas e saudáveis, vai nos auxiliar na organização da nossa alimentação e que é muito bem-vinda. Pode chegar, Bruna, para dar dicas para o nosso telespectador. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada. Você sente que, de fato, essa questão de se planejar, de se organizar, pode fazer o diferencial na hora da melhora da qualidade de vida da alimentação? Com toda certeza, porque se você não sabe o que vai consumir na próxima refeição, você fica refém ali de beliscadas, vai ter que sair atrás de um delivery. Então, o planejamento é a chave para o sucesso quando se fala em planejamento alimentar. Mais sobre planejamento, pode sentar para a gente ficar à vontade e entender? Afinal, né, você vem com esse trabalho, com essa parte de ajudar nessa questão do planejamento. Como é que funciona o seu trabalho, então? Exatamente. A partir de uma dor pessoal, eu já consumia as refeições saudáveis congeladas, porque eu sou mãe, sempre trabalhei fora, então isso facilitava muito a minha rotina. E em 2020, eu compartilhando, né, minhas refeições congeladas, como que eu incluía isso na minha rotina, surgiu a ideia de um empreendimento. Então, a partir de uma dor, surgiu a ideia do empreendimento. Em 2020, eu criei Slim Fit, né? Então, o nosso foco é proporcionar alimentação saudável, pronta, congelada, para quem quer se alimentar bem, mas não tem tempo para passar horas na cozinha, para estar indo em supermercado e quer ter esse planejamento, essa organização ao longo da semana. Para muitas pessoas, essa é a parte mais difícil, né? Às Exatamente. vezes, não abrir mão de alimentos ou reduzir quantidades, é mais a questão de organização mesmo, né? Exatamente. E é possível garantir a qualidade dos ingredientes, desses alimentos, né? Mesmo congelados? Sim, claro que sim, Renata. Desde que tendo atenção a todo o processo, né? Desde a escolha dos insumos, ao preparo, à montagem das marmitas, ao descongelamento, a temperatura que vai congelar, tudo para garantir aí a textura, o sabor, as características organolépticas que a gente chama, né? Que após a regeneração do alimento, ele está mais próximo de um alimento fresco possível. E o principal, né? Garantindo o valor nutricional dessa refeição. Uhum. Mas antes de iniciar qualquer plano alimentar, você acha que é essencial a pessoa compreender as próprias necessidades nutricionais, né, que são individuais? De repente, é importante consultar um profissional de saúde, como um nutricionista? Isso é importante nesse processo? Lógico que sim. O único profissional habilitado para fazer um planejamento alimentar e de acordo com suas preferências alimentares, de acordo com as suas necessidades, o teu objetivo, o que você quer de resultados, é o único profissional habilitado para prescrever uma dieta e para organizar, te ajudar a organizar esse planejamento alimentar. E a gente não fala só das refeições principais, estamos falando também do que comer num pré-treino, pós-treino, lanches. Uhum. A gente fala muito essa palavra quando fala de alimentação e de organização, planejamento alimentar. O que é o planejamento alimentar, afinal? Planejamento alimentar eu consigo definir como organização consciente, que é o quê? A pessoa sair de casa exatamente sabendo o que vai consumir nas próximas refeições. Então, a gente percebe que a rotina das pessoas está cada vez mais agitada, né? Então, algumas pessoas trabalham em horário integral,
manhã e tarde, muitas vezes estudam à noite, outras pessoas estudam em horário integral e têm que cuidar das tarefas de casa, acabando não tendo tempo para cozinhar, passar algumas horas. Então, o planejamento alimentar facilita nessa parte, né? Então, você saber o que vai comer nas próximas refeições, é uma organização nas próximas refeições. É sempre ter um norte, né, de como vai se alimentar. E quais são os benefícios de iniciar um planejamento alimentar? Planejamento alimentar, eu gosto de citar alguns como principais, são inúmeros, né? Porque se a gente for procurar qualquer especialista médico, ele vai te encaminhar para uma dieta. Se tu for querer um tricologista, por exemplo, melhorar a saúde capilar, ele vai falar que está tudo relacionado à tua alimentação. Aumento de energia, se você for procurar um ortopedista, muito possível que ele vai falar que você vai precisar melhorar a sua alimentação, que o peso pode estar impactando nas patologias. Então, assim, a gente pode falar de aumento de energia, de aumento da imunidade, longevidade, podemos falar em economia, porque é a realidade das pessoas chegarem em casa cansados e correr para um delivery, um aplicativo de entrega de comida. E aí acaba gastando muito mais, porque além de comprar a comida, vai ter que investir também ali na taxa de entrega. Então, economia... Melhor da autoestima, com né? certeza. Tem números. Quando a gente fala de planejamento alimentar, é o nosso dia a dia organizado, é nossa saúde como prioridade. É até uma base, né, para a questão da disciplina, que as pessoas se questionam, mas como é que você consegue, de repente, pegar gosto pelo exercício físico ou... Enfim, e tudo isso está aliado muito a uma questão de disciplina, né? E para você ter disciplina, você precisa se organizar. E ele ajuda muito nesse ponto, não é mesmo? Exatamente. E quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas pessoas ao tentar iniciar, então, um planejamento alimentar? Você que tem o contato com seus clientes, você também cursa nutrição, né? O que você vê hoje que é o desafio para essas pessoas enfrentarem aí passarem por esse processo de adaptação de um planejamento alimentar? Desafios. Nós temos aí a resistência para entender que hábitos são para a vida inteira. Então, vai ter que esperar o tempo necessário para que esse hábito faça parte da tua rotina, parte do teu dia a dia. Então, quando a pessoa começa um planejamento alimentar, ela não tem que entender que é uma coisa que tem começo, meio e fim. O planejamento alimentar, ele tem que entrar na rotina, tem que entrar no dia a dia. Tem aquela questão também de achar que comida saudável precisa ser ruim, precisa ser sem tempero, sem sabor, e não é bem assim. E a variedade também, né? Tem gente que acha que vai precisar comer só ovo, com batata doce. Não é bem assim, né? Então, é possível incluir todos os alimentos, inclusive, que você gosta no teu planejamento alimentar. Às vezes só alterando o modo de preparo, né? As receitas com os próprios ingredientes que estão ali no seu planejamento. E o tempo hábil também, né, Renata? Porque, como a gente acabou de falar, as pessoas não têm tempo para passar horas na cozinha. Mesmo que vá congelar as refeições, a maioria das pessoas tem um dia de folga. E esse dia ela vai precisar ir ao supermercado, organizar a casa, fazer as tarefas e vai passar algumas horas cozinhando. Então, é um dos desafios também para que as pessoas consigam ali em um dia da semana preparar as refeições do resto da semana. E aí que entra o meu trabalho. A gente consegue proporcionar essa organização, sem que a pessoa precise passar tanto tempo ali presa na cozinha. Legal, muito legal. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Morgana e, inclusive, também entender quais são as dicas dela para você de casa que pensa em iniciar um planejamento, quer se organizar melhor. A pausa é rápida, daqui a pouquinho a gente está de volta. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre planejamento alimentar. Você sabe o que significa? Quais são os benefícios que pode trazer para a sua vida e como organizar a sua rotina acompanhada de um planejamento alimentar. Por isso, hoje a gente está recebendo a Bruna Londono, que é especialista em refeições práticas e saudáveis, tá? Trabalha nessa área, auxiliando pessoas que não tem tempo, de repente, ou não tem ali a vontade, não tem a aptidão, não gosta de cozinhar, enfim. Curando dores e ajudando pessoas a ter esse processo de disciplina, de organização, baseado ali em um planejamento alimentar. Bruna, eu queria que você contasse, então, Bruna, o que
pode impactar de forma negativa na vida de uma pessoa que de repente não tem um planejamento alimentar consistente? Aquela que começa, mas para, ou que não quer encarar. O que você percebe aí de negativo? A começar com as carências nutricionais. Então, se você não tem um planejamento de acordo com as suas necessidades, vai faltar alguma coisa. Isso vai refletir diretamente na saúde. E tem aquela outra situação também, esperar a fome para ver o que vai comer, né? Então, você trabalha o dia inteiro, você sabe como é que é a sua rotina, você treina. Então, se você não tiver esse planejamento, você vai próximo compromisso. Ou vai comer qualquer coisa que tiver ali à sua disposição, ou não vai comer. Também é pior ainda. Então, a falta desse planejamento alimentar impacta diretamente na sua saúde, na sua qualidade de vida, no seu nível de energia. Às vezes até numa questão psicológica, né? Tipo assim, eu começo algo e não consigo terminar. A gente se compara muito em redes sociais hoje, vê que com o coleguinha, nossa, mas o coleguinha tá conseguindo porque eu não consigo. Então, tudo isso também acaba mexendo com a gente, né? Consistência e individualidade, entender que cada um tem o seu processo, cada um tem sua realidade, sua rotina. Não se comparar com a rotina do outro e também com as necessidades. As necessidades daquela coleguinha é outra, então não ficar preso aí dietas da moda e tudo mais. Antes da gente ensinar de verdade aqui parte do seu trabalho para o nosso telespectador, de forma teórica, como que a gente deve montar um planejamento alimentar? E aí? Bom, o planejamento alimentar, falando no contexto de todas as refeições do dia, ele tem que ter aí os macronutrientes, né, que é carboidrato, proteína, lipídios, tem que também ter os micronutrientes, vitaminas e minerais. Isso tem que ser distribuído ao longo do dia, de acordo, mais uma vez, com as suas necessidades e de acordo com as suas preferências alimentares também. Então, para fazer um planejamento alimentar, você precisa dedicar um tempo ali para você fazer as suas compras, escolher os lanches saudáveis também, ou comprar as marmitas prontas ou produzir as suas refeições. Ter uma balancinha de fato faz a diferença? Muito importante, muito importante. Na minha empresa, nada é feito sem balança, desde o preparo pra gente, porque a gente oferece ali o valor nutricional de cada marmita. Então, o preparo impacta muito ali naquela padronização. E em casa, se você tem uma dieta prescrita por nutricionista, você vai ter que pesar o carboidrato, a proteína e manter a consistência, né? Fazer que isso faça parte do teu dia a dia. A escolha ali também desses recipientes para esse armazenamento. Sim. Como escolhê-los? Então, temos de vidro, né? Tem o recipiente de vidro, o investimento é um pouco maior, mas vale a pena se você for fazer para congelar em casa, né? E temos também embalagens de plástico. O que tem que atentar sempre é que essa embalagem seja livre de BPA, bisfenol, né? Que tem uma substância tóxica para o nosso organismo. É como o copinho de descartável quando coloca um café quente. Quando entra em contato com o calor, libera essa substância que faz mal para a nossa saúde. Então, se ao longo do tempo, assim, eu conseguir investir em padronizar esses meus recipientes no tamanho legal e na qualidade do material, se eu puder investir mais para frente, não preciso de cara fazer tudo bonitinho ali. O potinho de sorvete às vezes vai até me ajudar naquele momento. Mas se eu puder investir até para deixar padronizado, também faz a diferença, né? Faz muito sentido. E a organização vai facilitar muito aí no dia a dia. E que alimentos não podem faltar de jeito nenhum nas minhas marmitinhas? Então, eu dou treinamentos também para donas de marmitaria e a gente tem lá uma lógica para a marmita equilibrada, a marmita saudável, que toda marmita, assim como nós, precisa ter CPF, que é uma fonte de carboidrato, que é arroz, batata, massas, CPP, proteínas, que pode ser de origem animal ou origem vegetal, carne, frango, peixe, lentilha, ervilha, grão de bico, e F, que são as fibras que precisam compor, legumes, vegetais. Então, uma marmita equilibrada precisa ter essa composição. E uma marmita low carb, a diferença é que o carboidrato é de menor índice glicêmico. Então, ali a gente vai dar preferência para os vegetais, legumes, abóbora, berinjela. Então, tem alimentos congeláveis
que podem fazer parte da marmita low carb. E a vegetariana, a gente só substitui a proteína animal pela vegetal. Certo, muito legal. E o que não fica bom na marmita congelada? De repente, às vezes, por uma questão de sabor, do processo de cozinhar e congelar, ou que também não é interessante passar por esse processo. O que de repente não fica legal? Eu já testei e achei que não ficou bom. Quanto mais água, pior regeneração, ou seja, após o descongelamento não fica legal. Por exemplo, batata cozida. Quando você cozinha essa batata em água abundante, vai acumular muita água. Quando você descongelar ali, não vai ser legal. A textura dela não vai estar boa, né? Outra coisa, ovos com casca, folhosos. Então, alface, rúcula, couve só se você for fazer um suco depois, né? Mas para consumir ele in natura também não fica legal. Ou seja, todos os vegetais que tem muita água na sua composição não fica legal após o descongelamento. Pepino, tomate também entra, rabanete, abobrinha. Salada de jeito nenhum. Salada de jeito nenhum, mas a gente vai conversar também sobre como deixar a salada mais fresquinha possível. Para uma semana pelo menos, enfim, abobrinha também, porque tem muita água na composição, abóbora cozida, existe uma forma legal de preparar a abóbora, mas ela cozida, batata cozida, tudo que tiver muita água no cozimento não fica legal. Arroz, massas também tem um ponto certo, se cozinhar muito. Gente, a regra é clara, tudo que for cozido é um pontinho a menos. Então, massas e arroz, cozinhar um pouquinho a menos do que se você fosse consumir na hora. Certo? Para você ter uma boa experiência com o alimento após o descongelamento. Olha aí, dica de ouro de quem entende do assunto. Você quer aprender outras dicas? Quer colocar na prática tudo isso? Encarar aí como uma mudança para o seu ano? Fique ligado no nosso programa, a gente vai fazer uma pausinha rápida, então daqui a pouco a gente volta aí com dicas práticas. Como você pode iniciar aí a sua organização e o seu planejamento alimentar em casa, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre planejamento alimentar e como a organização pode te ajudar no dia a dia. Recebendo a Bruna Morgana, que trabalha nessa área, então a gente quer aprender com você, Bruna, então que tem várias dicas aí de como iniciar esse processo. Vamos lá. Vamos à prática, a melhor parte. O que você trouxe pra gente? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a montar uma marmita low carb e uma com aquele CPF que a gente conversou ali há pouco, que é uma marmita equilibrada, né? Tem todos os macro e micronutrientes. Então aqui de proteína eu trouxe frango desfiado e patinho moído. Uma dica muito importante que vai fazer com que você tenha um excelente resultado após o descongelamento é nunca servir a marmita quente. Porque o segredo está aqui. O vapor, ele vai condensar na tampa da marmita. Isso vai fazer com que crie gotículas de água. Então, quando ela for pro freezer, vai fechar, vai ficar ali concentrado aquele vapor e quando descongelar... Espero esfriar antes de congelar. Sempre. E você acha que, de repente, o frango, por ele já tá aqui desfiadinho, né? A carne moída também tem uns pedacinhos bem menores. São preparações, formas de preparo mais práticas para as marmitinhas? Muito melhores, até porque muitas pessoas vão consumir fora de casa. E aí tem uma colher, não precisa fazer corte. Então, a gente prioriza sempre cortes mais práticos. A gente não tem que passar um tempo ali cortando e tudo mais. A gente pode fazer patinho moído, patinho desfiado, patinho em cubos, o frango a mesma coisa. Então, na proporção da sua marmita ali, por exemplo. Então, vamos lá. Daqui já vai a embalagem que vai para o cliente. Olha Quanto só. a gente ia ter ali, mais ou menos? Então, aqui nós temos uma embalagem, sempre se atente a ser livre de bisfenol. E eu vou mostrar também um outro pote hermético que você pode utilizar em casa. Essa aqui é descartável, ou seja, utilizou, joga fora, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer primeiro uma marmita equilibrada. Vou colocar 100 gramas de arroz, aproximadamente. Que na colher você já tem uma noção mais ou menos, né? Quantas colheres? Vai dar em torno de 4 colheres de sopa, mas vou colocar aqui uma colher maior. Vai dar umas 100 gramas de arroz, tá? Você prefere carne ou frango nessa? Carne. Então vamos de patinho moído.
Patinho é uma boa escolha para esse preparo? Sim, é um corte magro, mas nada impede de utilizar também um músculo. Também é muito saudável, tá bom? Esse aqui é patinho. E é interessante, Renata, que tem muita gente que começa, procura as marmitas saudáveis para melhorar o hábito alimentar mesmo, para emagrecer ou para ter mais energia e continuam pela praticidade. Porque quando lembram que não tem mais louça suja, que eu tenho 120 gramas aproximadamente de patinho moído. Deixa eu mostrar aqui. Tá bem a base, né? Exatamente. Dos dois. Então aqui eu já tenho uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Agora nós vamos para o feijão. Vou dar uma dica aqui para vocês na montagem do feijão. O feijão tem amido, então ele vai ficando mais grossinho. Por exemplo, esse, com a regra, eu tenho que deixar esfriar. Então o caldo dele naturalmente já fica mais grossinho, tá? Então a gente coloca primeiro uma concha de caldo para o feijão não ficar seco após o descongelamento. E uma concha de grão. Então, assim, ele vai ficar perfeito após o descongelamento. Bruna, e quando você fala em aguardar o descongelamento, eu tenho que aguardar o esfriar? Aguardar esfriar lá na panela ou já posso servir e deixar ali aguardando esfriar na minha vasilhinha? Então, temperatura ambiente para o teu alimento continuar seguro até 2 horas. Então, o mais seguro sempre é levar para a geladeira, até porque o nosso clima não favorece tanto, né? Não, mas eu digo antes de congelar, para ele... Não pode congelar ela quente, né? Não. Ou espera esfriar antes de montar, ou verifica se ela não tá... Não precisa, gente, tá gelado. Tanto faz se eu deixar ela esfriar aqui ou na panela. Isso, só tanto deixar faz, esfriar. Tá. Porém, não mais que 2 horas em temperatura ambiente. Se vê que vai passar de 2 horas, preferível na geladeira. Então, legumes, uma dica para vocês da abobrinha. A abobrinha ela tem muita água, por isso que ela tem baixíssimas calorias, né? Então, fazer a selagem ao invés do cozimento. Então, nós não cozinhamos no vapor, nós não cozinhamos em água, a gente faz a selagem. O que é a selagem? A selagem é um fio de azeite numa frigideira, coloca a abobrinha cortadinha e deixa ela até criar uma crostinha bem suave, ó. Começar a ficar seladinha. Igual como se fosse fritinha. Isso, entende? E aí vai tirar ela um pouco... não é cozida, então? Não é cozida, tá? Isso aqui ela é selada, senão ela solta muita água. É um alimento muito rico em água. Então aqui eu vou colocar um mix de legumes. Pode ser mais, lembrando que se você for preparar em casa, pode ter uma embalagem maior também. A cenoura faz do mesmo jeito? Cenoura do mesmo jeito. Ela fica muito crocante, Renata, após o descongelamento. E a gente olhando acha que é cozida mesmo, né? Não é. E aqui nós temos o brócolis. O brócolis nós utilizamos uma técnica chamada branqueamento, que é cozinhar ali por aproximadamente 3 minutos e colocar em água fria, com gelo de preferência, que ela vai interromper o processo de cozimento. Porque é sempre importante lembrar que esse processo continua lá no descongelamento no micro-ondas. Então ele vai passar 5 minutos, senão ele fica muito mole e perde a estrutura. Ah, olha aí, gente, quantas dicas interessantes, então, para você melhorar aí o preparo da sua alimentação, né, nesse planejamento, para poder aí otimizar tempo também na organização. O que mais? E quem quer ainda incluir mais fibras na sua refeição, quem é cliente Slim Fit sabe, a gente sempre finaliza com um mix de sementes e grãos. Então aqui eu tenho gergelim, tenho linhaça preta, linhaça dourada, linhaça marrom, tem um mix de grãos maravilhosos. Então aqui, quem tem dificuldade, acha que não vai consumir as fibras do dia, a gente finaliza. A marmita fica linda e super completa nutricionalmente. Essa seria uma marmita padrão, então, que vocês vendem. Exatamente. Também. Quanto custa uma marmita dessa? R$19,50. E aí... Nos combos maiores chega a R$17,75 em Porto Velho e em Ariquemes. E aí também até uma dica para quem de repente quer empreender, né? Exatamente. Você também trabalha dando essa parte de consultoria, Exatamente. Né? Aí você trouxe também aquele potinho que eu tenho em casa, porém este daqui, reforçando, ele passa lá no processo, né, de aprovação para esquentar no micro-ondas. Tenho já o meu potinho em casa, quero montar um outro tipo de marmita. E aí? Como você montaria? Agora nós vamos fazer uma ideia low carb. Então, quem não quer comer muito carboidrato à noite ou está em processo de emagrecimento, quer diminuir o carboidrato, a gente vai
Te dar uma ideia aqui, quem acha que low carb vai ter que comer só alface e frango, não é bem assim. Aqui eu tenho um preparo da cabotiá. Tem vários tipos de abóbora, né? Abóbora paulista, moranga, cabotiá. E aqui tem a melhor estrutura para congelamento é a cabotiá. Então vejam a consistência dela. É incrível, Renata, porque 100 gramas de abóbora cabotiá a gente encontra aí aproximadamente 48 a 50 calorias. Então você pode comer em um volume muito maior a abóbora. Purê de abóbora é um sucesso na Slim Fit, então eu decidi trazer ela para apresentar para vocês. E gente, o que tem aqui? Cabotiá cozida aqui, ela entra para o cozimento, porque vai ser feito purê, vai ser feito a redução, então continua mexendo. Aqui tem sal e azeite e é isso. Tá? Então, o mais natural possível. Então, aqui eu vou fazer uma marmita low carb. Poderia ser escondidinho e finalizar com queijo? Poderia, porque queijo também entra na dieta low carb. Então, aqui eu vou fazer de frango agora. O purê da abóbora, o frango desfiado, né? Isso, um mix de legumes e finaliza com a semente. Então, aqui... Aí, você de casa estão aprendendo hoje como montar e executar o seu plano alimentar em casa para facilitar a sua rotina. Ou, se preferir, também a Bruna Morgana está aí apresentando um pouquinho do trabalho dela, da Slim Fit Marmitas, tá? Se você gostou, quiser mais informações, inclusive sobre consultoria, ela também trabalha nessa parte. Já temos ali o purê, já temos também o franguinho desfiado e agora a abobrinha do jeitinho que ela ensinou, né? Com a dica que ela ensinou. Ô, Bruna, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Tá aí nas redes sociais, quem tiver dúvida pode procurar vocês, né? Exatamente. Slim Fit, _marmitas. E o meu pessoal é bruna.londono. Então, aqui finalizamos mais uma opção. E o legal também, Renata, é que aqui, com as opções que nós temos aqui na mesa, é possível fazer mais de 10 variações. Porque Bacana. A carne pode combinar com esse aqui que eu fiz com frango, muda a proteína. Eu mostro aqui. Muito legal mesmo, olha. Então, aqui nós temos uma marmita equilibrada, low carb, mas sem deixar de consumir os macro e os micronutrientes. Fechou. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Gostei das dicas. Ainda dá tempo para te ensinar outras coisas aí, outras oportunidades. Obrigada. Muito obrigada. Espero que você de casa também tenha gostado das nossas dicas de hoje. E assim a gente encerra o nosso Viver Bem. Sábado que vem estamos de volta a vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, gente.